Boa tarde, gente. Nós do PET queríamos agradecer a presença de todo mundo que está aqui nessa palestra. A gente sabe que vai agregar muito na nossa carreira profissional, várias dicas, né? E agradecemos também ao palestrante André, que está aqui hoje compartilhando com a gente toda a experiência, né, e o conhecimento dele conosco. E a gente tem alguns avisos também. O Zoom, ele só tem 40 minutos de duração, mais ou menos, né? Então, provavelmente, essa reunião vai expirar, mas a gente vai criar um outro link depois, no link da bio na bio do Instagram mesmo, para continuar a palestra. Mas aí a gente pretende fazer 40 minutos, né, de apresentação e os outros 40 minutos de perguntas, assim, que vocês tiverem. A gente pede também para vocês colocarem as perguntas no final, já que pode fechar, né, essa reunião, e aí fica mais organizado também. Se alguém quiser ligar o áudio para fazer pergunta, é só colocar no chat, eu quero fazer uma pergunta, aí eu falo para abrir o microfone. A gente também vai colocar o link de um formulário no final para conseguir mandar os certificados para vocês por e-mail. E é isso. O André Schief, que é o nosso palestrante, ele é graduado em Química pela USP e doutor pela USP University of Waterloo, no Canadá. Ele é atualmente responsável pela área de pesquisa e desenvolvimento na RB, na Itália, e atua também como recrutador. O André vai explicar sobre as perspectivas do mercado de trabalho na engenharia, como, por exemplo, as estratégias na procura de emprego, como montar um bom currículo, o desempenho na entrevista e como mostrar as nossas habilidades em processos seletivos. Então é isso, acho que já pode começar. Muito obrigado pela introdução. Eu vou começar contando uma historinha para vocês, como surgiu essa palestra. Antes de vir para o REC de Benquiser, estou aqui há 2 semanas, eu trabalhei 18 anos na Procter & Gamble, 1 ano no México, 2 anos no Brasil e os outros na Inglaterra. E quando eu estava na Inglaterra, nós recrutávamos, por muito tempo, 3 estudantes da América Latina para fazer estágio. Era um grupo de 25 estudantes total e 3 eram da América Latina. Importante para a diversidade. O que a gente notava é que os estudantes iam muito mal na entrevista, mas muito bem no estágio. Então, você pegava dos 25 estudantes, os 3 latino-americanos, quando a gente fazia a nota das entrevistas, eles estavam de 5 piores, e normalmente, no fim do estágio, entre os 5 melhores. Então, a gente falou, bom, tem alguma coisa aqui que não está direito, né? Porque, normalmente, quem vai bem na entrevista vai bem no estágio. No caso do pessoal do Brasil, e a gente fazia isso no Brasil e no México, não, vocês iam muito mal na entrevista. Eu vou só tirar isso aqui para ficar mais fácil de ver. E aí eu falei, eles não estão sabendo fazer entrevista. Eu lembrei de um curso que eu fiz no MIT durante meu pós-doc, que era como fazer entrevista de emprego. Era um curso de 2 dias, 3 horas por dia, então 6 horas, e reduzir isso a uma palestra de 1 hora, com o intuito de ajudar vocês a fazer uma boa entrevista. Vou falar um pouquinho, vou começar falando um pouquinho de quem eu sou, tá bom? Como vocês ouviram, eu fiz USP, né? Eu fiz meu mestrado, graduação, meu doutorado na USP, tá aí o campus da USP, para quem não conhece. Depois eu fui para Waterloo, no Canadá, durante o doutorado. Passei 2 anos lá, então foi um doutorado sanduíche, foram 3 anos na USP e 2 anos em Waterloo. De lá, eu fui fazer um pós-doutorado no MIT, onde eu fiquei 2 anos, que foi uma época muito produtiva da minha vida. E do MIT, eu fui para Procter & Gamble. Primeiro, eu fui trabalhar no México, no centro do México. Depois, eu fui para a Inglaterra, onde eu fiquei gerente sênior de pesquisa e desenvolvimento. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, terra de vocês, trabalhar com inovação, que era um pouquinho diferente de pesquisa. Inovação, você acha parcerias para fazer pesquisa, você busca, e fui na UFF várias vezes, por sinal, trabalhar com vocês um pouquinho, fiz várias parcerias com vocês aí. Fiquei 2 anos no Rio de Janeiro, voltei para Newcastle, fiquei mais alguns anos em Newcastle, e recentemente, faz menos de 1 mês, eu resolvi sair da Procter & Gamble e entrar em outra empresa,
que é a Reckitt Benckiser. Deixa eu consigo descer um pouquinho esse slide. Também uma empresa de consumidor, vocês devem reconhecer alguns dos produtos que a Reckitt produz, vários no Brasil. Um dos mais conhecidos no Brasil é o Veja, não está nessa foto, porque essa é uma foto da Europa. E, para minha felicidade, na linda cidade de Mira, ao lado de Veneza. Tão bonita quanto o Rio de Janeiro. O que eu vou falar aqui? Eu vou falar assim, vamos começar o que é um bom emprego, uma estratégia geral de como buscar um bom emprego, as habilidades mais desejadas em geral pelas empresas e como apresentar essas habilidades numa entrevista. Bom, o que é um bom emprego? Basicamente, é o emprego que você deseja, tá? É você trabalhar numa área que te agrade e encaixe no seu estilo de vida, que você possa desenvolver o seu potencial, que você tenha o nível de responsabilidade, remuneração e estabilidade que você deseja, tá? Então, basicamente, o que é um bom emprego para você não é necessariamente o que é um bom emprego para mim. Ele é pessoal, subjetivo e depende das suas prioridades. É um emprego onde você possa usar as suas habilidades. Por exemplo, a minha irmã, ela trabalha com saúde pública, ela é funcionária pública no Brasil, tem uma super estabilidade, mas tem um crescimento razoável. Não é o tipo de emprego que se encaixa no meu perfil. O meu perfil é um pouquinho mais inovador e não se encaixa no perfil dela. Então, o que é um bom emprego para mim não é um bom emprego para minha irmã. Tá? E qual que é a estratégia geral para vocês identificarem o bom emprego? Olha, eu vou colocar 5 coisas aqui para vocês pensarem. Promoção, autonomia, equilíbrio, desafio e segurança. Eu vou falar um pouquinho deles depois, tá? Promoção é você quer subir rápido na carreira. Autonomia é você quer ter um chefe, você quer trabalhar meio sozinho. Equilíbrio, basicamente, é vida privada, vida no trabalho. Você quer trabalhar 12 horas por dia ou você quer ter mais um equilíbrio da sua vida pessoal e vida do trabalho. Desafio é quanta inovação tem no seu emprego, né? Então, você está fazendo uma coisa que é sempre o mesmo ou cada dia é uma coisa diferente. E segurança é quanto segura o seu emprego. Você está em risco de perder se a coisa não for bem ou você está mais ou menos seguro? Você não consegue os 5 no mesmo emprego. Você consegue no máximo 2. Talvez 3. Então, vocês têm que escolher o que é importante para vocês. Então, por exemplo, se é importante para vocês é segurança e autonomia, professor universitário é um bom emprego. Vocês têm uma segurança grande, uma autonomia grande, vocês não vão ter muita promoção, então promoção vem aqui um pouco de dinheiro também. Vocês vão trabalhar bastante, né? O professor universitário trabalha bastante, então vocês vão ter, se vocês quiserem um emprego onde tem bastante dinheiro, mas tem pouca segurança, tem bastante autonomia, vocês vão trabalhar muito, não vai ter equilíbrio. Por exemplo, ir para o mercado financeiro. Esse poderia ser um bom emprego. Você pode crescer muito rápido ou você pode quebrar a cara, tá? Isso se descobre muito rápido. Outra coisa, vocês têm que identificar suas habilidades. E eu vou colocar algumas habilidades aqui que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, tá? Então, comunicação, iniciativa, inovação, liderança, colaboração, educação técnica, né? Você sabe, gerenciamento, etc. E você tem que identificar as habilidades necessárias para o trabalho que vocês querem. Você tem que ver se isso se encaixa com as habilidades que vocês têm. E se não se encaixa, como vocês podem ganhar essa habilidade, tá bom? Então, eu vou começar um pouquinho mais dos valores, tá? Então, voltando àquele assunto. O que é promoção? Visibilidade e reconhecimento financeiro, né? Você tem um emprego que você vai crescer rápido, vai ganhar bastante dinheiro, ou autonomia, né? Você vai ter pouca supervisão, mais liberdade. Equilíbrio, né? É conciliar o trabalho com outros interesses. Eu tinha um colega de colégio, ele queria muito ser jogador de futebol. Ele foi fazer uma escola noturna, né, no caso Ciências Sociais, e foi jogador profissional do Juventus. Ele jogou vários anos como jogador profissional e fez faculdade. Então, ele conseguiu esse equilíbrio, mas o emprego ideal para ele era muito diferente do meu, né? Desafio, né? Projetos difíceis, ter responsabilidade sobre esses projetos. E segurança, né? Você tem vários benefícios, uma carreira longa, você tem uma estabilidade de emprego. E como eu disse, você consegue 2, no máximo 3 desses valores em um emprego. Então, a minha dica é escolher os 2 que vocês acham importante e
buscar empregos que tenham pelo menos esses dois. E um terceiro ali, no meu caso, desafio. Outra coisa, muda com o tempo, tá? Então, no meu caso, é desafio e autonomia. Eu já ganho mais do que o suficiente, eu não quero mais promoção. Meus filhos já estão criados, então não preciso ficar tanto tempo em casa. E eu já tenho meu pé de meia, então segurança não é tão importante. Alguns anos atrás, quando tinha filhos pequenos, equilíbrio era muito importante. Eu era um pai muito presente. Eu ainda cozinho toda noite, eu cuido da cozinha. Eu estava com meus filhos toda hora, eu levava eles para cima e para baixo. Então, equilíbrio era mais importante do que desafio. Esse foi um dos motivos porque eu fiquei tanto tempo na Procter Gamble da Inglaterra, mesmo que eu começasse a não ter tantos desafios, porque era um momento que o equilíbrio era importante. A vida passou, desafio começou a ser mais importante que equilíbrio, eu busquei um emprego novo, um emprego que me dá mais desafios. Então, não é uma coisa para sempre, é uma coisa do seu momento de carreira. Tá? E vamos falar um pouquinho das habilidades mais desejadas no mercado, tá? Eu vou falar, se eu não me engano, são 7 habilidades que eu vou falar aqui e elas são apreciadas universalmente. Então, é muito interessante. Participei de várias feiras de recrutamento com outras empresas e você vai de uma editora de livros a uma empresa que constrói avião e essas habilidades que eles buscam nas pessoas são muito parecidas. E importante, quando você pensa em falar que você tem uma habilidade, ela deve ser comprovável. Você não pode falar, eu tenho liderança, sou ótimo comunicador e resolvo problemas técnicos como ninguém. Você tem que comprovar que você tem essa experiência, essa habilidade com alguma experiência. Você tem que falar, olha, eu tenho ótima liderança, eu organizei um time de futebol, um torneio, uma palestra, um ciclo de palestras para engenharia química. Isso te dá uma certificação dessa habilidade. Em alguns casos, alguns certificados, né? Então, você fez inglês, você teve um currículo, fez o TOEFL, que seja, tem algum certificado. A importância, então, eu vou fazer uma listinha para vocês aqui, se não me engano, são 7, e eu botei na minha ordem de importância. Aqui, a importância, ela depende da cultura da empresa e da tua função na empresa. Então, essas 7, elas são universais, mas não necessariamente na ordem de importância que eu vou falar aqui para vocês na palestra de hoje. Eu vou começar o inglês, tá? Então, inglês, eu acho que inglês é necessário em quase todos os bons trabalhos. Acho difícil vocês conseguirem um bom trabalho que você não precise falar inglês. E eu digo uma coisa para muita gente: é mais importante dominar o inglês do que falar 5 línguas. Então, a pessoa que não domina inglês e está fazendo alemão, eu não sei se é um bom investimento do tempo. A não ser que tenha alguma coisa muito específica que ela sabe que ela quer viajar para a Alemanha, tem um emprego na Alemanha e alemão é importante. Mas é mais importante, normalmente, falar bem inglês do que falar mal 3 línguas. E tem muitas formas para melhorar, né? Você pode fazer aula de inglês, você pode manter contato com a língua, você pode fazer viagens. Eu, quando fazia faculdade, eu resolvi, no primeiro ano, estudar por livros em inglês. Então, desde o primeiro ano, eu ia na biblioteca e pegava os livros de química para estudar em inglês, eu não pegava a tradução em português. O que aconteceu aqui? This meeting has been upgraded. E foi um jeito de eu aprender inglês. No inglês eu tinha feito cultura inglesa por 2, 3 anos, tinha aquele livro intermediário e precisava saber a linguagem técnica em inglês, né? Então, eu sempre estudei por livros em inglês. No começo, eu levava muito mais tempo do que estudar por livro em português e depois, com o passar do tempo, fui me acostumando. Quando eu comecei a fazer estágio e comecei a escrever trabalhos científicos, posters, já era tudo em inglês. Então, já tinha um pouquinho do inglês técnico. Então, para mim, conciliar a química com o inglês foi muito bom. E depois eu fui fazer meu doutorado no Canadá, né? Então eu já tinha linguagem técnica. Eu consegui chegar no Canadá e em 1 mês, 2 meses já fazer prova, né? E ir bem na prova. Se eu não tivesse a linguagem técnica, seria difícil, porque eu não conseguia pedir hambúrguer no McDonald's, né? Eu lembro que eu cheguei lá no Canadá, fui no McDonald's, sei lá, primeiros 3 dias você olha ali, né? Então você
chega e fala, já sei aqui, eu vou pedir number one, dela vai perguntar o que você quer beber, eu falei, Coke, please. Pronto. Você chega lá, a primeira coisa é fazer, do you want it here? Yes. Ela tá falando, for here or to go? Aí ela vai, sei o quê? O quê? Do you want gravy in your French fries? Yes. Aí ela falando, do you want gravy in your French fries? Que era um molho horrível que eu odeio. Eu falei, yes, vi aquela minha batata frita cheia daquele molho horrível. Então, quer dizer, na realidade eu não falava inglês. Eu fui reprovado no teste do McDonald's. Só que eu conseguia fazer prova de química em inglês. Tá? Eu tinha o inglês técnico suficiente para, no meu doutorado, fazer as provas de química e ser aprovado. Então, inglês eu pus aqui como habilidade número 7. Número 6, comunicação. Comunicação também é importante. O que eu chamo de comunicação? Expressar um pensamento claramente. Tá? Então, é você falar claramente sua ideia, com começo, meio e fim. Estruturar documentos e apresentações. Então, se você faz um relatório, ela vai ser estruturado. Tem introdução, tem parte experimental, tem conclusão, está bem estruturado. Como melhorar as atividades universitárias, né? Relatórios, seminários. Então, não copiem o relatório do ano anterior, façam um relatório, porque o ponto de vocês fazerem um relatório é aprender a se comunicar, aprender a fazer um bom relatório. Façam seminários, participem das atividades universitárias. Isso faz parte do seu treinamento. É bom isso, você ganha conhecimento para depois, no mercado de trabalho, vocês apresentarem isso. E participar de extracurriculares, onde seja necessário comunicação com outras pessoas, né? Vocês podem, desde um time de futebol, de vôlei, até, como as meninas estão fazendo, organizar uma série de palestras. Vocês têm que se comunicar, né? Eu fiquei muito bem impressionado com a organização desse evento, né? As meninas se comunicam muito bem desde o começo, foi muito claro que elas queriam. A gente conversou, falei, que tipo de apresentação vocês querem? Eu tinha várias opções, eu passei para elas escolheram. Então, tudo isso que a gente está fazendo aqui em 1 hora, foram umas 6 horas de trabalho entre eu e as meninas para a gente fazer. Tá? Então, tá aqui, sabe, quando você for fazer uma entrevista, você fala, me dá um exemplo de uma situação onde você organizou algo. Pois é, eu organizei uma série de palestras quando eu estava na engenharia química, e aí nós escolhemos palestrantes, conversamos com palestrantes temas que eram interessantes para os nossos colegas, discutimos entre nós. Tá vendo? Tem todo um processo aí, não é uma coisa que veio por acaso. Tá? Depois de comunicação, produtividade. Tá? Muito importante também ser produtivo. E o que é produtividade? É utilizar bem todos os recursos disponíveis e incorporar novas habilidades e conhecimentos. Erroneamente confundido com trabalhar muito. Não é trabalhar muito, é trabalhar bem. O pessoal acha que o produtivo é aquela pessoa que fica das 7 da manhã às 7 da noite no laboratório, na biblioteca, fazendo alguma coisa. Não, produtivo é aquela pessoa que trabalha bem, que ela tem os recursos e usa todos os recursos que estão disponíveis da melhor forma, e que ela consegue aprender o que precisa rapidamente para ser mais produtiva, né? Então, você está fazendo um estágio em química orgânica, de organometálico, você está fazendo catalisadores e você tem que cristalizar o seu catalisador, você tem que aprender a técnica de cristalização. Quanto mais rápido você aprender e melhor você cristalizar, mais produtivo você vai ser nesse estágio. Tá? E dicas para melhorar. Primeiro, priorize as atividades acadêmicas e estágios, né? Então, não adianta vocês fazerem 50 coisas e irem mal na faculdade. Então, dá um pouquinho de prioridade para as atividades acadêmicas e estágios e reduz o tempo ocioso com atividades extracurriculares, né? Então, tá com muito tempo livre, busca um estágio, busca organizar alguma coisa, fazer um curso. Isso faz a tua vida de estudante mais produtiva. Na hora que você chegar para uma entrevista, né? O entrevistador está olhando, o que você fez, né? Eu estudei. O que mais? Não, só estudei. Mais nada? Mas você precisa falar, olha, eu estudei, eu fiz estágio, eu organizei uma palestra, eu fiz um curso de inglês, eu fui capitão do time de vôlei. Fala, nossa, essa pessoa realmente lidava com muitas coisas ao mesmo tempo. Uma pessoa produtiva, ela sabe gerenciar o tempo, ela sabe o que é importante, ela sabe dar prioridade. Aí você fala, você passou em todas as matérias? Ah, passei. Ontem mesmo eu estava entrevistando um rapaz aqui
para uma vaga de emprego técnico na Itália, e aí a gente viu, alguém fez a pergunta, no curso de graduação ele teve uma nota média, no de pós-graduação uma nota alta. E eu pergunto, o que aconteceu? Eu falei, olha, aqui no curso de graduação eu era capitão do time de vôlei, a gente estava participando, era um time importante, a gente estava participando de uma liga, e então tem muita coisa que eu não estudei direito, mas eu estudei o suficiente para passar. Então eu tirei, minha média foi, sei lá, 7,5. Quando eu fui para pós-graduação, eu resolvi me dedicar mais ao trabalho, larguei o time de vôlei, e minha média subiu para 9,5. Mas aí você vê, pô, foi um cara que foi capitão do time de vôlei, um time de vôlei que era da segunda ou terceira divisão aqui na Itália, treinava, organizava o time e ainda fazia a universidade. Foi um momento produtivo. É melhor, eu acho, ter 7,5, ter tido essa experiência, do que ter tido 9,5 e só ter se dedicado 100% ao curso. Então, produtividade vem um pouquinho daí também. Trabalho em grupo. Eu tenho 3 palavras para trabalho em grupo: integridade, confiança e respeito. Vocês terem bom relacionamento com os colegas, com os professores, e muito respeito. Eu vou te dar um exemplo de uma entrevista que eu fiz também ontem, que a pessoa estava indo muito bem na entrevista, até que a gente falou, me dá um exemplo de um conflito que você teve e como você resolveu. Ele falou, olha, ele era um pós-graduando também, falou, ele tinha vários alunos de graduação que estavam fazendo trabalho de conclusão de curso, e aí teve esses alunos que eles eram meio vagabundos, não queriam fazer o trabalho, eu simplesmente peguei o relatório e fiz o relatório para eles de conclusão de curso. Isso não é integridade, respeito e confiança, né? Eu fico imaginando, aqueles rapazes estavam achando que ele era um chato, ele não explicou o que tinha que fazer direito, ele, em vez de explicar como fazer o trabalho, ele resolveu fazer o trabalho porque dava menos trabalho para ele. Enquanto a função dele como monitor do curso não é fazer o trabalho dos estudantes, é ajudar os estudantes a fazer o trabalho. Ele está fazendo o trabalho dos estudantes, ele não está fazendo o trabalho dele. E aí a entrevista foi por água abaixo. Como melhorar atividades em grupos, né? Tentar resolver conflitos pessoais importantes. Então, essa é uma pergunta que aparece muito em entrevista. Me fala de um conflito e como você resolveu. E foi o caso desse cara, e ele não resolveu, né? Ele fez o trabalho dos estudantes. E tratar os demais com integridade e respeito. Quando você está numa entrevista e fica óbvio que você não tratou uma pessoa com integridade e respeito, sua chance de conseguir aquele emprego diminui bastante. Indo agora para a terceira, iniciativa e motivação. É uma das coisas que as empresas mais procuram, né? E o que é iniciativa e motivação? É você ter metas ambiciosas, mas possíveis. Então, sabe, quando você está fazendo estágio, você quer publicar o trabalho numa revista, quer ir para o congresso, é uma coisa ambiciosa, você tem prova, você tem um monte de coisa para fazer, mas é possível. E é você tomar riscos medidos. Então, sei lá, você quer fazer um estágio fora, você vai se preparar para esse estágio. Então, vai ser um estágio na Inglaterra, por exemplo, que você vai fazer, você vai aprender inglês, você vai fazer o TOEFL ou IELTS. Você planeja a tua vida para isso. Então, isso é iniciativa e motivação. Então, você vai lá para fazer estágio na Inglaterra, eu vi que era necessário, eu vi que tinham bolsas de estudos, porém, para você conseguir a bolsa, você precisava de uma nota alta no TOEFL. Então, eu comecei a estudar e eu conversei com alguns professores, eu me planejei. Então, isso é um risco medido. Não é assim, você pegou um avião, chegou na Inglaterra e lá você se vira. Não, isso não é muito um risco medido. O risco medido é você se planejou para isso. Você viu como você pode reduzir os seus riscos de chegar e fazer um estágio em outro país. E como posso melhorar? É muito óbvio isso, é iniciar e terminar projetos, tá? Então, quando a pessoa começa a largar muito projeto, não termina, larga, a primeira coisa que você questiona é qual que é a motivação e iniciativa dela para fazer isso. Tá? E alguns exemplos é tomar risco medidos, morar sozinho, estudar algo difícil, fazer trabalho voluntário. Então, é você sair da sua área de conforto um pouquinho. Isso é bastante importante. Mostrar mobilidade, né? Você quer ter uma carreira internacional, tem que mostrar mobilidade. Tem que, pelo menos, ter feito um estágio em outra cidade. Não tem estágio, vai fazer um trabalho de voluntariado. Mostra que você tem a habilidade para uma carreira internacional, né? Então, você está meio óbvio que para fazer uma carreira internacional você tem que ter mobilidade. Quando alguém está recrutando alguém para uma carreira internacional, você está olhando a mobilidade.
Isso eu estou fazendo agora nas entrevistas que estou fazendo na Itália. Umas coisas que eu olho é mobilidade. Então, o cara que fez a faculdade, o mestrado, o doutorado na mesma cidade, não está demonstrando mobilidade. A pessoa que fez a graduação numa cidade, o mestrado no outro, o doutorado no outro país, fez estágios fora, ela está me demonstrando que ela tem mobilidade, que ela tem metas ambiciosas, que ela tomou riscos medidos, que ela tem motivação para uma carreira internacional. Então, vocês têm que pensar o que é necessário, vocês têm que começar a demonstrar isso ainda na carreira de vocês. Me dá um feedback se a reunião está indo para frente ou se a gente tem que parar um pouquinho para reconectar no... Tá tudo certo, pode continuar. Tá tudo certo? A reunião não. Tá, ótimo. Eu dei uma acelerada aqui. Eu normalmente faço mais devagar, né? Estou dando uma acelerada aqui para a gente não perder muito tempo. Número 2, conhecimento técnico e resolução de problemas. É claro que vocês estão falando com alguém de R&D, tá? Então, como uma pessoa de R&D, isso é uma das coisas mais importantes. A primeira coisa que eu olho no currículo é se a pessoa sabe tecnicamente. Então, se eu pego o currículo de um mestrado, doutorado, eu olho quantos trabalhos a pessoa publicou, que trabalhos, quantas citações tiveram, eu vejo se é uma pessoa competente tecnicamente na área, eu faço perguntas técnicas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de uma entrevista que eu fiz há alguns anos atrás com uma pessoa que era recém-formada. A gente estava falando, deixa eu ver se eu lembro exatamente qual era o tema, mas a gente estava falando, eu acho que era de polimerização, e a pessoa falou, não, eu fiz um trabalho de conclusão de curso em polimerização, tal, era polimerização de poliacrilato. Eu falei, qual que é o mecanismo da polimerização? A pessoa falou, não sei direito. Não, qual que é, é radicalar? Que é? Qual que é o mecanismo? A pessoa se embananou um pouquinho. Ela falou, sabe o que é? Era um trabalho em grupo e eu não cuidei dessa parte. Eu cuidei da parte do reator. Eu falei, ótimo, então vamos falar do reator. Qual que é a temperatura que precisa para essa reação, né? Ela falou, é 250 graus. É perfeito. E como é que você faz para um reator operar a 250 graus? Eu falei, você aquece. Eu falei, não, pensa bem. Eu estou fazendo minha macarronada lá na minha casa. Se eu botar mais calor, a água ainda ferve a 100 graus. A água não ferve a 250 graus. Como é que você faz por uma reação chegar a essa temperatura, né? Como que se faz um reator para chegar a essa temperatura? E a pessoa se embananou, né? Você lembra de PV igual nRT? A pessoa se embananou um pouquinho. Falou, sabe o que é? Esse trabalho foi o ano passado, não lembro direito. Eu estudei isso há 20 anos, ainda lembro. Então, quer dizer, se você quer fazer carreira em R&D, você não pode não saber o seu trabalho de conclusão de curso. Você tem que saber tudo do seu trabalho, tudo. Aí, se alguém perguntar o que é isso, você tem que responder. Como posso melhorar? Você faça um bom curso universitário, eu tenho certeza que a UFF é uma excelente universidade, você está fazendo um bom curso, e seja um bom aluno. Preste atenção nas aulas de fisicoquímica, mesmo naquelas aulas chatas de orgânica que eu dava, por exemplo, que eu fui professor de orgânica, preste atenção, porque depois você vai encontrar um cara chato como eu na entrevista, e você vai falar, eu fiz a síntese do acetato de metila. Eu vou falar, escreve a fórmula aqui do acetato de metila, por favor. Aí, se você não souber escrever, vai ser um problema. E vocês podem também buscar melhores qualificações. Então, tem, por exemplo, pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA, cursos extracurriculares, estágios, participar de conferências. Tem várias formas de vocês melhorarem seu conhecimento técnico. Mesmo como alunos, né, fazer estágio, participar de congressos, isso te dá muita visibilidade para o que está acontecendo fora ali da escola de vocês. E a número 1, sempre liderança. A não ser que vocês não queiram uma carreira gerencial. Mas qualquer carreira gerencial, o importante é liderança em quase todos os lugares. E o que é liderança? É reconhecer as oportunidades, ter uma visão dos objetivos e de como alcançá-los. É conseguir mobilizar os outros para alcançar esse objetivo. Importante, não é necessário ser chefe para ter liderança. Às vezes o cara que tem liderança é aquele cara, vocês estão... Eu, por exemplo, na minha época de estudante, né, a gente estava fazendo uma reação e precisava de
tinha o sulfato de sódio para fazer uma redução. Não tinha no laboratório e levava 6 meses na época para importar novo sulfato. Eu peguei e fui estudar outros redutores que pudessem fazer aquela reação. Eu olhei no almoxarifado e tinha hidreto de lítio, só que a reação é feita em meio aquoso, o hidreto de lítio explode com água. E eu vi que quais redutores eram possíveis de ser usados. E acabei usando um que chamava borohidreto de sódio. Quando eu fiz a reação, eu vi que a reação era muito melhor do que com o tiosulfato. Inclusive, poupava uma etapa, dava maior rendimento. E isso acabou virando uma publicação. Mas era uma coisa que eu cheguei para o meu orientador e falei, olha, eu não vou esperar 6 meses para a gente importar tiosulfato. Eu vou buscar uma outra solução. E era para fazer uma matéria-prima para o meu estágio, não era nem um objetivo. E acabou virando uma publicação, né? Porque foi atrás, né? Eu não fiquei esperando. Eu tive a liderança necessária técnica, naquele caso, de achar uma solução. Você não precisa ser o chefe. Você pode mobilizar e influenciar outras pessoas para alguma coisa que você quer e demonstrar essa liderança, né? Normalmente é muito bom em trabalhos em grupos, né? Então, sabe, você está no time de futebol, você faz alguma mudança no time, o time melhora, sabe, isso é liderança, se o time está ali mal no campeonato, você fala, gente, olha, a gente vai ter que treinar mais, vamos mudar a tática, a gente está jogando com uma linha de 3 atrás, vamos fazer diferente. Você não precisa ser o capitão ou o técnico do time, você pode ter liderança de outras formas. E também, assim como as meninas estão fazendo aqui, elas estão organizando isso. Isso mostra liderança, elas estão organizando uma série de palestras. Então, ser representante de turma, isso mostra uma certa liderança, né? Agora, eu vou mudar um pouquinho, né? Eu falei das 7 atividades, das 7 habilidades mais desejadas. Eu vou mudar um pouquinho e falar de alguns outros temas. Atividades acadêmicas versus não acadêmicas, tá? Então, ajuda você a fazer muita coisa fora da universidade? Sim, ajuda, tá? E ajuda você a ter boas notas? Sim, ajuda. Só que não adianta você ter só 10 e não fazer nada fora da universidade. Não adianta você fazer um monte de coisa fora da universidade e não passar no curso. Tem que ser um balanço, tá? Não é necessariamente que tem as melhores notas é o melhor candidato para uma vaga. Porque eu não quero saber que nota vocês têm, eu quero saber se vocês fazem o trabalho. Quando eu entrevistava gente, entrevistava muita gente da Poli para o estágio lá na Inglaterra, às vezes eu falava, mas por que você chamou ele? Eu sou o melhor aluno. Eu falei, pois é, mas eu não estou interessado numa pessoa para fazer prova para esse aluno, estou interessado nessas 7 habilidades. Então, você demonstrou muito bem uma, mas não demonstrou as outras 6 que interessam. Então, não necessariamente o melhor aluno é o melhor candidato. É sempre um balanço. E, como eu falei, as atividades extra-acadêmicas ajudam bastante, desde que não prejudique o desempenho acadêmico. Não adianta você fazer um monte de coisa extra-acadêmica e não passar no curso, ter uma nota muito baixa. E, como eu tinha falado antes, mostrar equilíbrio ajuda muito. Passando para o próximo. Agora, a gente chegou na fase que vocês já sabem o emprego que vocês querem, já pensaram, já viram mais ou menos a área que vocês querem trabalhar, já estão escolhendo mais ou menos a empresa que vocês querem fazer entrevista e já estão sendo chamados para entrevista. Vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que preparar um currículo, vocês vão ter que se preparar para a entrevista e é sempre bom ter um plano de carreira e conhecer a necessidade do mercado de trabalho. Então, o que é isso? Deixa eu começar do começo, né? Você vai, no seu currículo, aí na entrevista, você vai enfatizar seus pontos fortes, mas nunca mentir, tá? A mentira é pega numa entrevista com uma certa facilidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Alguns anos atrás, eu estava entrevistando esse rapaz que ele organizou a Semana da Química. Eu organizei a Semana da Química do Instituto de Química da USP, não sei o quê. Eu falei, que ótimo! E a Semana da Química sempre tem o patrono. Eu falei, mas quem foi o patrono da Semana da Química? Como chama? Aquele cara, esqueci. O que veio na minha cabeça? Esse cara não usa nada, porque não sabe nem quem é o patrono. Ele deve ter sido o cara que foi lá no Xerox fazer cópia do pôster. Então, ele participou da organização, mas ele não estava organizando, não sabe quem é o patrono. Acabou a entrevista, eu sei que eu liguei para um colega meu de Química, que era professor, eu falei,
E aí, como é que foi a Semana da Química do ano passado? Ah, foi boa, quem que era o patrono? Ah, era o Geraldo Vicentini. Eu falei, o Vicentini não era um cara desconhecido, era um dos químicos mais importantes, foi era vice-diretor do Instituto, foi diretor várias vezes, não era um cara desconhecido, sabe? O cara que organizou, disse que organizou a Semana da Química e não sabe que é o patrono é do Vicentini, complicado. E eu vou dar umas dicas depois de currículo para vocês. Tem um site ótimo. Depois, se não tiver aqui na apresentação, eu mando para as meninas, elas distribuem. E se preparar para a entrevista, né? Então, chega na entrevista, antes de você fazer, pesquisa o que é a empresa, né? Ontem mesmo fiz uma entrevista com um rapaz e a gente pergunta, você sabe o que a Arby faz? E ele fala, eu olhei na internet, vocês fazem isso, surfactante, aquilo. Eu falei, esse cara olhou errado. Ele olhou outra Arby, não é possível, porque a gente não faz nada disso que ele está falando. O que aconteceu? Não foi selecionado para a próxima fase, porque ele nem teve a curiosidade de saber o que a empresa faz. Quando você está sendo entrevistado por alguém, é uma pessoa que a empresa selecionou para te entrevistar, tem orgulho de estar naquela empresa, você tem que saber com quem está falando. A informação normalmente está toda na internet. Você vai lá, abre o site da Arbi, está escrito lá o que procuramos, quais são, você vai ver liderança, está tudo escrito ali. Você abre o da Procter & Gamble, está escrito ali. Então, se prepara, vai preparado para a entrevista, pega o máximo de informação que você puder. Muitas vezes a pessoa pensa, onde você se vê daqui a alguns anos? Tem um plano de carreira? Olha, eu estou fazendo entrevista para essa vaga e eu quero começar aqui e eu estou pensando em progredir na área técnica. Eu vi que na sua empresa, por exemplo, existe uma carreira Y. Você pode ir tanto para a área gerencial como técnica. Por isso que eu estou fazendo uma entrevista com vocês, porque eu acho que é uma carreira a longo prazo com vocês. Essas coisas fazem a diferença na entrevista. Tenha um plano de carreira, conheça as necessidades do mercado, tá? Então, no meu mercado, por exemplo, está escrito normalmente, eu escrevi a chamada para entrevista, né? Eu escrevo lá, eu quero alguém que conheça a catálise. Você sabe que eu sou ARB, você sabe que eu estou querendo alguém que faça catálise, você sabe que tudo que eu faço, pesquisa. Você vai pesquisar, você vai ver que, por exemplo, no tablete de máquina de lavar, tem um catalisador. Então, quando eu perguntar para você, o que você acha que é importante de catálise? Ah, sim, eu sei que catálise é muito importante. Por exemplo, no tablete de máquina de lavar tem um catalisador. Para que você acha de forma? Está escrito ali tudo. Serve para tirar mancha. Toda essa informação está grátis na internet hoje em dia. Nada disso é segredo. Então, você tem que se preparar para esse tipo de coisa. Dicas para processos seletivos. Então, aqui é exatamente o que eu estava falando. Consiga informações da empresa antes de você começar o processo. Tá? Eu diria, não participe de um processo que não te interessa, porque o pessoal vai estar gastando seu tempo, gastando o tempo da pessoa que está te entrevistando, talvez tirando a vaga de uma outra pessoa que tem interesse. Fazer como treineiro, entrevista, não sei se vale muito a pena. E prepare-se com antecedência e dê a informação. Muitas vezes a gente pede informação e dê dentro do prazo, né? Mas prepare-se, vai, busca. Se você conhece alguém que trabalha nessa empresa, conversa com essa pessoa. Se você conhece algum professor que já teve alguma interação com essa empresa, conversa com esse professor. O máximo de informação que você tiver, melhor. Quanto mais você se preparar para a entrevista, melhor vai ser essa entrevista. E tenha paciência, pois os processos podem ser demorados, sim. Pode levar vários meses. Então, um pouquinho de paciência é necessário. Dicas para currículos. Vocês que são da área química, eu botei esse site aqui, que é da American Chemical Society. Depois, eu acho que em algum lugar, não está aqui comigo agora, porque eu acabei de mudar de emprego, eu estou com um computador novo, não tenho todos os meus dados. Eu tenho um PDF com dicas como preparar currículo. Até hoje eu uso esse documento. Então, ele tem dicas desde pessoas recém-formadas até pessoas em cargos de diretoria, como escrever um currículo. É muito bom. Então, o que eu digo é, não inventa moda, o currículo está ali. Eu, quando pego um currículo, eu quero ler informação, quero saber, não quero saber se o currículo é rosa, se tem florzinha. Talvez na área de comunicação, de marketing, isso seja importante. Na área química, na área de pesquisa, não. Eu quero saber a informação, eu quero informação clara, precisa. E tem um jeito de fazer isso, e é só aprender. Está escrito, é só copiar o modelo, não tem que inventar. E quanto mais inventa, pior é. Porque
Eu, por exemplo, tenho uma vaga, hoje eu li 25 currículos com a pessoa de RH. Eu li 25 currículos em 2 horas. Tá? Isso dá o quê? Dá 12 por hora, então dá 1 a cada 5 minutos. Se a informação não está clara, eu só podia escolher 5 pessoas para a próxima fase. Eu acabei escolhendo 6, que eu fiquei na dúvida. Falei com a pessoa, vamos 6, essa menina é tão boa, deixa ela, vai. Ela concordou 6. Se a informação não está boa, você acaba nessa... que a pessoa, muitas vezes a pessoa que está lendo seu currículo não tem o tempo necessário. Então, se você faz um currículo preciso, no modelo simples, com a informação lá, 2 páginas, perfeito. Uma coisa difícil de achar informação e não tem a informação necessária, nesse processo que tem muito currículo para ser analisado, você acaba não tendo, não indo para frente. Eu, quando fazia entrevista para 2 vagas de estágio na Inglaterra, eu cheguei a ter 100 currículos para ler, para 2 vagas, 50 currículos por vaga. Dicas para entrevistas. De novo, aquilo que eu já estava falando antes, se prepara com antecedência, tá? Pratique a entrevista, traga a informação necessária. Eu sempre faço isso, eu trago uma lista de perguntas, porque você está ali no fim da entrevista exausto e a pessoa fala assim, e agora? Você tem alguma pergunta para a gente? Você fala, não. A impressão que passa é que você não está interessado. E você vai esquecer que você está estressado ali na entrevista. Eu levo a minha listinha. E, inclusive, naquele material da American Film Society, tem uma lista de perguntas muito boas para fazer. Então, assim, são perguntas indiretas. Vou te dar um exemplo. Você quer saber se o emprego é seguro ou não? Você não vai perguntar para o cara, esse emprego é seguro ou não? Você vai perguntar assim, qual que é o turnover da organização? Então, turnover é quantas pessoas giram, né? Se o cara falar, é 5%, quer dizer, ele perde 5% das pessoas ao ano, é baixo. Ele falou, turnover aqui é 50%, é um turnover muito alto. Então, a chance que você vai durar 2 anos lá é menos de 50%. Se é um turnover de 3%, 5%, é um turnover muito baixo. A chance que você vai durar alguns anos lá é alta. Cause boa impressão, chegue na hora, uma aparência boa, agradeça ao entrevistador, manda um e-mail depois, fala, muito obrigado, isso foi ótimo, adorei isso aqui. E promova suas habilidades, mas sem exagero, né? Seja honesto e responda as perguntas. Como eu falei, às vezes alguns exageros, como daquele rapaz que falou, organizei a semana da química e não sei o quê, você acaba sendo pego nos detalhes. Por último, preste atenção no que é dito. Uma entrevista é 60% falando, 40% ouvindo. Isso fica muito claro. Às vezes o entrevistador está querendo te ajudar você a ir bem na entrevista. Então, ele está querendo te direcionar, olha, fala um pouquinho mais dessa área, você foge do tema, fala aqui, você foge do tema. Não funciona muito bem. Ouve o teu entrevistador. Ele, muitas vezes, está querendo te ajudar você a ir bem na entrevista, porque ele quer contratar uma pessoa boa, ele está vendo que você tem o potencial, ele está querendo te ajudar. Finalmente, chegou na entrevista. O entrevistador costuma avaliar os seguintes tópicos. 1, a tua qualificação para o trabalho, se o que você sabe é suficiente para fazer aquele trabalho. 2, a tua motivação para fazer aquele trabalho. E 3, a tua identificação com a cultura da empresa. Então, pesquisa isso antes de ir para a entrevista. O que precisa para fazer o trabalho? Qual que é a cultura da empresa? E mostra que você está qualificado para o trabalho, que está motivado para aquele trabalho e que você se identifica com a cultura daquela empresa. Então, muitas vezes você vai abrir um site de uma empresa, tem várias palavras-chave, né? A Johnson Johnson chama de credo. Você vai lá, você lê. Eu costumo usar as mesmas expressões que eles usam nos sites deles quando eu faço entrevista. Eu olho as expressões que eles usam e agora eu não lembro nenhuma de cor, mas na Procter Gamble, que foi onde eu trabalhei há muito tempo, the consumer is the boss. Então, se eu vou numa entrevista, eu falo, não, eu quero trabalhar numa empresa de consumidor porque realmente eu quero respeitar muito o consumidor, eu quero ouvir o consumidor. E eu costumo usar o marketing que eles fazem na entrevista para o entrevistador, porque isso dá uma noção de familiaridade. Ele vai se sentir confortável com você, você está usando a mesma linguagem dele, ele vai sentir que você está entendendo a empresa, que você está identificado com a cultura da empresa. Finalmente,
a entrevista comportamental. Muitas empresas fazem esse tipo de entrevista. O que é isso? É uma entrevista que é baseada nas suas conquistas, no seu comportamento. A entrevista que faz perguntas sobre o seu passado. Você fala, me dê um exemplo de uma situação onde você teve que liderar um grupo de pessoas. Me dê um exemplo de uma situação onde você desenvolveu algo novo, onde você foi criticado. A melhor forma de você responder uma pergunta dessas é com clareza. Contexto, ação, resultado. Tá? Então, contexto. Me dê um exemplo onde você liderou um grupo de pessoas. Fala, olha, eu estava na graduação e o meu orientador estava organizando um congresso internacional da química de selênio e telúrio. Como eu era um aluno que falava bem inglês, eu fiquei responsável por organizar a projeção de slides. Na época não tinha PowerPoint, naqueles slides pequenininhos ali, que você tinha que botar no projetor. O que eu fiz para garantir? E era sempre um estresse a projeção de slide, né? Porque sempre dava pepino. O que eu fiz? Primeiro eu pedi os slides com um dia de antecedência aos palestrantes. Eu montava no carrossel e checava um por um para ver se eles estavam do lado certo, não aparecia a cabeça para baixo. Outra coisa que costumava acontecer muito naquela época era queimar a lâmpada do projetor. Então, tinha um projetor extra ali prontinho para se queimar. Você só tirava o carrossel e botava no projetor extra. Depois que eu agradecia a todos os apresentadores, eu preparava os slides, deixava tudo em ordem. E, então, contexto, meu orientador estava organizando o congresso, eu falo inglês, então eu fiquei responsável de falar com os palestrantes estrangeiros e organizar os slides dele. Ação, eu fiz com antecedência, eu chegava mais cedo, checava que estava tudo em ordem, eu tinha qual que era a principal coisa que acontecia, era queimar a lâmpada, eu tinha um projetor reserva. Resultado, foi excelente, não deu nenhum problema, eu fui muito elogiado pelos palestrantes, inclusive um acabou sendo meu orientador de doutorado. A gente foi conversar depois do congresso, falou, nossa, você fez um excelente trabalho, e a gente começou a falar de química, falou, nossa, que trabalho interessante que faz em química também, e eu falei, pois é, agora estou procurando um orientador para doutorado. Falei, não, vamos conversar. Eu acabei indo fazer doutorado no laboratório dele no Canadá. Tá, então esse é um exemplo. Eu acho que esse aqui é o fim da palestra. Agora eu queria que vocês fizessem perguntas. Recapitulando, defina o que é importante para você, tá? Quais são as características que você quer um bom emprego. Trabalhe bem as suas habilidades, veja quais são as habilidades necessárias para aprender e trabalhe. Vocês têm ainda alguns anos de graduação para trabalhar essas habilidades. Trabalhe bem suas habilidades e depois apresente bem essas habilidades num currículo, numa entrevista. E um pouquinho de boa sorte é bom para todo mundo, né? Sempre ajuda. Obrigada, André. Adoramos a palestra. Tem dicas muito boas, vão ser muito valiosas mesmo. Eu vou parar de gravar aqui para o pessoal poder fazer as perguntas agora. Podem colocar as perguntas no chat, gente. Deixa eu ver se consigo botar o videozinho aqui, vocês verem.